Olá, hoje eu vou apresentar aqui sobre o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura analógico, baseado na lógica de um comparador de janela. O objetivo desse projeto é criar um dispositivo de segurança que aciona um alerta visual sempre que a temperatura sair de uma zona segura pré-definida, ou seja, se estiver muito quente ou muito frio. Para captação, a gente escolheu o sensor TMP36, porém sensores analógicos eles são sensíveis a flutuações na fonte de alimentação. Para a gente resolver isso, a gente implementou um estágio de regulação de tensão usando um diodo Zener. Isso não serve apenas para alimentar o sensor, mas também para criar uma tensão de referência estável. Sem isso, qualquer oscilação da bateria mudaria a leitura da temperatura, comprometendo a confiabilidade do sistema. Falando sobre a amplificação, o próximo desafio seria a amplitude do sinal. O TMP36 ele entrega apenas 10 milivolts por grau Celsius, e trabalhar com essas tensões muito baixas torna o circuito vulnerável a ruídos elétricos. Por isso, o primeiro estágio de processamento é um amplificador não inversor, usando o LM741. A função dele é realizar um condicionamento do sinal. Ele pega a leitura bruta e amplifica para uma escala de volts, o que facilita a leitura pelos comparadores, né, aumentando assim a precisão da lógica. E por fim, a gente usou um comparador de janela, né, com dois ampiops, que ele define um teto máximo, né, um limite superior e um piso mínimo. A saída desses comparadores passa por uma lógica de diodos, né, que por fim aciona o LED. Além da montagem física e da simulação no Proteus, o projeto também exigiu a etapa de desenho da placa. Usando o Ares, a gente transportou o circuito para um layout de PCB. A ideia era visualizar o projeto como ele ficaria, né, numa montagem definitiva, saindo meio que da bagunça de fios, né, do protoboard para uma placa soldada e compacta. Embora a gente não tenha chegado a corroer e soldar a placa física, esse desenho aqui mostra mais ou menos a organização final dos componentes e as trilhas necessárias para o funcionamento correto do sistema. A gente pode ver que ele não ficou perfeito, né? Mas a gente colocou ali as trilhas, né? E obviamente não ficaria assim na vida real, mas dá para ter mais ou menos uma ideia. Agora que a gente já entendeu mais ou menos como é que é o projeto, eu vou passar agora para o Kerso para ele poder demonstrar o comportamento físico do circuito no protoboard. Como o nosso sensor TMP36 ele meio que sofreu um acidente aí, né, durante a apresentação, a gente substituiu ele por um potenciômetro, porque não dava mais tempo da gente comprar o outro sensor. Então, é isso. Apresentando aqui um pouco sobre o circuito físico, nós tentamos fazer um sensor de temperatura com o TMP36. Ele funcionou por cerca de, sei lá, 8 horas, até sem querer a gente queimar ele durante a apresentação e não conseguimos mostrar o funcionamento correto dele. Mas eu vou simular aqui com o potenciômetro para dar uma ideia do como ele poderia funcionar. Inclusive, tá aqui o falecido. Mesmo depois de fazer vários testes, ele realmente não funciona mais. Não puxa mais nenhuma tensão. E eu adaptei tirando o amplificador, que aumentaria a tensão dele, que normalmente é entre 0,7 e 0,9 por 11, para uma fonte direta com um divisor de tensão usando um potenciômetro. Aí vai dar pressão lá legal. Como fonte, na correria aqui, eu tive que usar uma fonte caseira de 2 volts. Ela funciona corretamente, 2 volts fixos. E mostrar agora um pouco sobre o funcionamento. A ideia original dele é que abaixo de 20 graus ele disparasse um alarme e acima de 40 ele também disparasse. Ou seja, entre 20 e 40 ele teria uma zona segura, assim, que ele não acionaria o alarme. Para simular isso, eu coloquei aqui o multímetro na entrada de energia dos dois ampiops, usando dois comparadores com referência, para ir mostrando os valores da tensão certinho. Então, primeiramente, eu vou abaixar ele, aí, ó, já inclusive ligou, e com a variação dos resistores, a taxa de erro de 5%, ele liga por volta de 5.2, 5.3 por aí. Está dentro da faixa de erro esperado, então até aí tudo bem. E agora, se eu aumentar, ele vai apagar de novo, está na zona de esterese.
E ele só vai disparar de novo quando o sensor, no caso o potenciômetro, bater esse 10 volts, que foi o valor aproximado que nós conseguimos chegar. 10,2. O sensor, normalmente essa tensão variaria de 0,7, que seria os 500 de offset, mais os 200 de temperatura, que ele converte 10 milivolts por grau Celsius. E ele acenderia de novo com 900 milivolts, que daria 40 graus. Nos testes físicos mesmo, quando o sensor ainda estava vivo, eu consegui fazer ele pegar de 21 graus a 42, então, novamente, a taxa de erro mais do que esperado. E é isso. Agora o Gabriel vai falar um pouquinho sobre o circuito usando Proteus, para ficar uma coisa mais visual. Agora passando aqui para simulação do Proteus, tudo começa aqui pelo sensor TMP36. Para garantir que a leitura seja precisa, a gente não alimenta o sensor diretamente com uma fonte de 12 volts, que pode oscilar. Em vez disso, a gente usa um diodo Zener em conjunto com um resistor R7. O Zener ele fixa a tensão aproximadamente em 4,3 volts para o sensor, enquanto o R7 limita a corrente para não queimar o diodo. Isso cria uma referência de tensão estável para a leitura. O sinal que sai aqui do TMP36 de 0,7 volts entra na porta mais aqui, né, do U2, que é um não inversor. O sinal que sai do TMP36 aqui é muito baixo, apenas 10 milivolts por grau Celsius, como já foi falado antes. E para trabalhar com esse sinal dos comparadores, a gente precisa amplificar. Por isso que a gente tem aqui o U2, um amplificador operacional 741, que é configurado como um não inversor. Esse ganho aqui acontece pela realimentação dos resistores R1 e R2. E ao substituir os valores na fórmula, a gente multiplica no final o sensor por 11 vezes. Então dá para ver que claramente, né, 0,7 vai para 7,7 volts. Isso garante que qualquer pequena variação de temperatura gere uma tensão grande o suficiente para ser detectada com precisão pelos próximos estágios. E agora que a gente tem o sinal amplificado saindo aqui do pino 6, ele vai para o comparador de janela, que é formado pelos amplificadores U3 e U4. O limite superior é definido aqui no pino inversor do U3, entre R6 e R5, e se a tensão da temperatura passar desse ponto, o U3 joga a saída para o nível alto. E o limite inferior, ele é definido no pino não inversor do U4, pelo R4 e o R3. Se a tensão cair abaixo desse ponto, o U3 aciona. Então a gente pode ver claramente aqui, né? Se eu diminuir abaixo de 20, ele fica aceso. E nessa janela entre 20 e 40, o LED fica apagado aqui, porque a tensão que está aqui, ela é acima do 4 e abaixo da U3. Então, se eu passar de 40, a gente pode ver que ele vai passar do valor aqui do U3 e o LED vai acender. Basicamente, esses resistores aqui são configurados para a gente criar a extensão exata que a gente deseja. Por fim, aqui a gente tem só dois diodos aqui, né, para acender o LED. Eles funcionam como se fosse uma porta OR. E tem aqui um resistor de 330 ohms para não queimar o LED. E é isso. Obrigado pela atenção.